Olá pessoal, eu sou a Miriam, sou assistente social aqui da AMA, Associação de Amigos do Autista. Também, atualmente, sou conselheira no CONSEAS, que é o Conselho Estadual da Assistência Social. E há 10 anos que eu trabalho na área da deficiência, né? Então, abracei realmente a causa e a causa do autismo. E hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto muito interessante para vocês, pais, familiares, pessoas que realmente sabem agora que o filho tem autismo, então quais são os seus direitos, o que você pode obter de informações sobre nesse vídeo, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a LOAS e o BPC, que muita gente confunde. Ah, eu recebo a LOAS. Então, eu vou explicar para vocês, passo a passo, como isso funciona, certo? O que é a LOAS? É a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela foi criada em 1993, o número da lei é 8.742. Né? E esse benefício, ele está previsto na Constituição Federal de 1988. Então, qual é o benefício da LOAS, que regulamenta a LOAS? É o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Isso explica muito por que as pessoas confundem. Ah, o benefício é a LOAS. Não, a LOAS é a lei, o benefício é o BPC, certo? Então, quem são essas pessoas que podem receber esse benefício? Vamos lá. São elegíveis ao BPC deficientes de qualquer idade, certo? Pessoas com mais de 65 anos, idosos, que não conseguem prover sua autossustentação, né? E vivem em vulnerabilidade social. A lei é bem clara quanto a isso. Então, esse BPC, o valor dele é até um salário mínimo. Bom, o BPC, ele está assegurado no artigo 203 da Constituição. Não é necessário você ter contribuído para o INSS. E o objetivo da LOAS, gente, é garantir o mínimo atendimento às necessidades básicas das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Não se trata de uma aposentadoria, que tem muita gente que confunde, é a aposentadoria do meu filho, não dá direito a 13º, não dá direito à pensão por morte, certo? E também é um benefício que ele não é transferível. Por exemplo, se o idoso ele recebe esse benefício, ele vem a falecer, não vai passar para o filho, porque ele tem essa aposentadoria. Não, certo? Também não é um benefício vitalício. Em 2 anos sempre tem o cadastro que é feita uma fiscalização, certo? E agora uma boa pergunta, como requerer esse BPC? Vamos lá. É necessário que você agende através do telefone 135 no INSS. Ou, geralmente, eu indico muito você procurar o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Cada região tem o seu CRAS, é só você procurar na internet que você consegue localizar e aí você procura um assistente social ou um técnico que eles vão te atender e explicar exatamente para você quais as documentações necessárias que você deve apresentar da família, porque é 1/4 do salário mínimo ou menos, né? Inferior a esse salário, que você pode conseguir esse benefício. A lei é bem clara sobre isso. Porém, eu sempre falo o seguinte, eu nunca fico sempre focada no que a pessoa ganha ou deixa de ganhar. Por quê? Depende de situação em situação e depende também da avaliação feita pelo juiz, tá? Muitas vezes você ganha 1/4 do salário mínimo, ou então ganha um pouco mais, porém, ultrapassou um pouco, e aí você, não vou entrar porque eu não ganho, não estou dentro desse perfil. O que eu sugiro para você? Se você, mesmo ganhando um pouco a mais de 1/4 do salário mínimo, o que você pode fazer? Se você tem como provar que você compra remédios de alto custo, fraldas, paga alguma terapia e é necessário fazer isso para a pessoa com deficiência, você tem como provar isso? Entre com a solicitação, com o requerimento,
tá? Porque aí vai depender da avaliação do juiz. Gente, tudo depende de uma avaliação do juiz, tá? Então, assim, nunca compare o teu caso com o de uma outra pessoa. Cada caso é um caso, cada um vai ser avaliado conforme o que for julgado pelo juiz, certo? Então, a impossibilidade da família prover o requerente, mesmo comprovada a vulnerabilidade social, então você pode entrar com esse benefício, com esse requerimento que você pode conseguir. Então, só para a gente recapitular aqui, pessoas com deficiência, qualquer idade, pessoas que apresentem impedimento de longo prazo, no mínimo de 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Ou os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetividade na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, muita gente perguntou, Miriam, o que mudou com as novas regras do BPC que eu ouvi falar? E tem muita gente questionando sobre isso. Eu vou explicar para vocês um pouquinho disso. O que não deu certo, né, que foi vetado, essa ida de vai e vem lá no Planalto, eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. O que eu vou deixar claro para vocês, qual a nova ampliação, o que foi mudado, né? Na realidade é o seguinte, gente, devido à calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus, tá? No dia 2 de abril, no início, foi publicada a Lei 13.982, e isso nesse período. Então, vamos lá. O critério financeiro para obter o BPC poderá, certo, ser ampliado até meio salário mínimo da renda per capita de cada família, certo? Então, por enquanto, é transitório. A gente não sabe como vai ser futuramente. Ainda continua a mesma regra, que é 1/4 do salário mínimo, mas nesse período de pandemia, entendam, nesse período você pode fazer o requerimento e você poderá, sim, receber esse benefício. Antes, não era possível a acumulação do benefício assistencial por membros. Por exemplo, se o idoso ganhava esse benefício e tinha uma pessoa com deficiência em casa, ou um ou outro ganhava, não poderia os dois ganhar. Agora mudou. Se tem também 2 ou 3 pessoas com deficiência na mesma residência, né? Até 2 pessoas podem requerer esse benefício. A Lei 13.892 adicionou o parágrafo 15 ao artigo 20 da LOAS. Com isso, o BPC será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos da lei. Então, preste bem atenção à questão do parágrafo 15 ao artigo 20 da LOAS. É por isso que a acumulação desse benefício para mais pessoas na família é possível dentro desse período, certo? Toda pessoa que fez o requerimento e foi indeferido por algum motivo, é importante você saber qual foi o motivo, certo? Então, se você, você tem um prazo até 30 dias para você entrar com recursos através da Defensoria da União. Isso é super importante vocês saberem disso. Porque às vezes a pessoa recebe, foi indeferido, agora eu não sei o que fazer. Gente, procure a informação certa, sempre eu falo, conhecimento nunca é demais. Então, se você teve esse indeferimento, mesmo nesse período de pandemia, tá, você pode fazer isso online, não tem problema, você entra na Defensoria da União, manda a informação, olha, eu recebi o indeferimento, assim, procure pessoas que possam te ajudar para fazer isso, tá? Então, dependendo, tá, da tua situação e o que aconteceu, se foi um indeferimento, porque atualmente tem pessoas, por exemplo, tá? Uma mãe, ela ganha há 20 anos o BPC, certo? Ela está ganhando esse benefício e tal. Está sempre sendo revisado, né? Porque os dados são cruzados. Não pense que, se você omitir uma informação, se você mentir, que o governo não vai saber. Tem como saber, sim. Então, é importante você agir de boa fé. Aí, o que acontece? Você foi indeferido,
entrou com recursos, né? Então, se realmente o juiz vê que você provou que você ainda gasta com fraldas, que você ainda gasta com medicação e que você ainda vive em vulnerabilidade social, você vai continuar, você tem como provar isso. Se você não tem como provar e se ele descobrir, por exemplo, uma situação que o seu marido está aposentado atualmente, você tem muita movimentação na conta que não condiz com o que você diz, certo? Tudo isso é levado em conta, sim. Então, é importante, tá, que vocês tenham a consciência, né, de que está fazendo certo, porque tem como saber, sim, tem como descobrir. Bom? Então, gente, esse é o recado que eu gostaria de estar passando para vocês. Provavelmente a gente vai voltar com mais vídeos para passar mais informações de outros benefícios, que eu acho que é super importante para as famílias, tá? Eu deixo aqui meu agradecimento a todos. Compartilhem, porque é importante vocês passarem essa informação, principalmente para pais que estão começando agora, que descobriram recentemente que seu filho tem autismo. Então, faça isso, tá? Dê o seu melhor para o outro. E se tiver alguma dúvida, pode passar o nosso telefone aqui da AMA. Nós temos o prazer em atendê-los, em acolhê-los, para que você tenha toda a informação necessária, os seus direitos garantidos, tá bom? Muito obrigada.